Oi, seja bem-vindo a mais um episódio Papo de Irmãs. Hoje nós vamos falar sobre assunto que acontece de porta para dentro. Não é sobre agenda, trabalho, rotina, é o que acontece aqui, ó, na nossa mente. O assunto será bloqueio, autossabotagem da nossa mente. A gente vive dizendo, eu não consigo, eu travo, eu sei que preciso fazer, mas não faço. E raramente paramos para entender por quê. Porque antes de qualquer atitude, existe um pensamento. E antes de qualquer escolha, existe uma história que contamos para nós mesmos. Então hoje a gente vai descobrir um pouquinho que na maioria das vezes não é preguiça, não é fraqueza, é a mente tentando proteger do jeito dela. E para esse papo, nós temos um convidado que já faz parte da nossa casa, que é o parapsicólogo Marcelino Zanella, que ele vai... Seja bem-vindo, e ele vai nos ajudar, vai explicar um pouco mais sobre tudo isso, né? Seja bem-vindo, Arcelino, mais uma vez. Muito obrigado. Bastante orgulho, participo para trazer mais informações para todos, né? Muito bem, então esse é um episódio, é um convite à consciência, então não preocupa a mente. Portanto, pegue o seu café, seu vinho e vem com a gente. Tá bom. Então é a terceira vez que o senhor está com a gente e dessa vez vem conversar sobre um novo assunto. Da primeira vez foi o poder da mente, a outra vez sobre depressão e hoje então essa nova conversa, né? Antigamente no Fantástico, quando um jogador fazia 3 gols, né, nos campeonatos, tinha direito à música. Tem hoje? Agora vai terminar com a música que o vai escolher. Vai ser um show, já. Esse ele não cantando pra nós. Muito bom. Já escolheu? Não sabia dessa pegadinha. A gente não colocou. Então vamos começar. O que é cuidar da mente? Quando falamos em cuidar da mente, muitas pessoas pensam apenas em descanso e lazer, né? Mas na prática, o que significa cuidar da mente no dia a dia? Como alguém pode perceber que não está dando o devido valor à sua saúde mental na rotina que tem, né, no dia a dia, na rotina normal? É muito bem colocado, saúde mental, como cuidar dela, né? Sempre que falamos saúde, nós temos que perceber que nós temos que cuidar, assim como cuidamos do corpo. A mente é a mesma coisa. Então, cuidar da mente não é descansar. Pelo contrário, nós precisamos ajeitar o que não está bem. E para isso, precisa de orientação, que o conhecimento é pouco, infelizmente, sobre isso. Tem que ser desenvolvido muito mais esse conhecimento. Tanto é que na Bíblia conta que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas então busquemos ele, né? E para buscar ele, na parapsicologia científica, que eu trabalho, que eu estudo, temos assim muitas percepções, constatações de como se cuida da mente. E aí, cuidar da mente, normalmente se fala pensar positivo. Sim, de uma forma muito geral, é pensar positivo. De 5 formas. Pela palavra, todo mundo fala, a palavra tem poder. Tenho exemplos de sobra para apresentar, se for o caso, que são comprovações. Pelo pensamento, vigiai e orai. Não estar com o pensamento no lado negativo. Aí temos técnicas para manter o pensamento no positivo. A imaginação. Tudo que nós imaginamos pode acontecer. Principalmente se for com frequência, né? Não só a imaginação, mas a palavra, o pensamento, a imaginação. O que a gente escuta, que nós escutamos, tudo isso é plantar na nossa mente. Faz com que a gente vibra aquilo que a gente está ouvindo. O que está falando, o que está pensando, o que está imaginando, o que está ouvindo, nós vamos vibrando isso, como se fosse um grande imã e aí vai atraindo. E a quinta, pelo que nós vemos. Eu tenho muitos exemplos claros de coisas seríssimas, em especial nos tempos de hoje, de telas, de jovens que estão em situações
muito difíceis por conta disso. Então, cuidar da mente, de uma forma geral, é cuidar, vigiar, para não fazer, não entrar em nenhum ambiente negativo nas 5 coisas. Isso é cuidar. Depois tem como melhorar ela, né? Trabalhando o positivo. E para isso a parapsicologia tem o Então conhecimento. eu posso estar bem por fora, mas totalmente sobrecarregada por dentro, né? Pode. Conheço situações que é como se fosse uma máscara. A proteção, a própria mente nossa, pode gerar uma proteção. Conheço, em especial, uma pessoa, um homem, que conversando com ele parece o homem mais feliz da vida. Mas conversa com ele um pouquinho sobre a vida dele. É um poço de problema. Então ele esconde isso. É uma forma da mente protegê-lo, né? Para não demonstrar o sofrimento. É um caso desse. Tem outros que não, né? Tem outros que demonstram. Mas existe sim. Está bem, tal e tal e tal, mas tem um sofrimento enorme lá dentro. Interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos e consciência. Tem uma frase que diz: pensar não é o problema é não perceber como se pensa. Então, Marcelino, como que a gente pode diferenciar um pensamento saudável de um pensamento que ele é nocivo? E se tudo acontece tão rápido dentro da nossa cabeça? Vigiar e orar. Vigiar é o quê? Vigiar para que o pensamento não fique no negativo. Porque se eu agora faço com que vocês pensem aqui algo triste, vocês vão pensar porque vocês estão ouvindo. Eu conto uma história muito triste, que vocês vão, emocionalmente, vão ficar abaladas. Assim como se vê notícias, né? Por isso eu oriento a pessoa a ficar longe disso, desses ambientes, né? De coisas tristes. Então, quando eu percebo, mas isso entra na questão vigiar. Quando eu percebo que eu tenho que estar em vigília. Quando eu percebo que eu estou com um pensamento negativo, tem que ser muito rápido e já passar para pensamentos positivos. Porque eu tenho muitos exemplos de pessoas que, ao invés de perceber o lado positivo de uma situação, só percebe o lado negativo. Como exemplo, esses dias agora, uma mulher com uma criança de 2 aninhos e a outra de 4 meses, que me disse: essa menina me tira do sério, ela me irrita, eu não aguento e não sei o que, só falando coisas pesadas da menina. Eu disse para ela: deixa eu mudar o foco, pense diferente. Tem muitas mães pelo mundo afora que dariam tudo para ter uma criança serelepe, que apronta, que corre, tal, que mexe. Mas não tem, por quê? Porque ela não tem condições físicas para isso. Então veja o lado positivo, através do pensamento. Dê graças, né? A gratidão é tudo. Agradeça por essa criança ser assim, tão ativa, né? Então o pensamento, quando vem que a criança ela está atrapalhando a minha vida, eu tenho que mudar para o pensamento positivo. Não, graças a Deus, é uma criança saudável. É assim que se muda. Tem que estar atento. Porque normalmente quando acontece um problema, a primeira coisa que a gente vê é o problema, mas muitas vezes tem alguma coisa que tem por trás de tudo isso, desse problema, tem um ponto positivo, né? Alguma coisa que você ganha com esse problema, né? Muito bem colocado, porque assim, pensar no problema resolve? Não. Pense na solução. Se o teu carro está com o pneu furado, não adianta ficar pensando: meu, que saco, porque esse pneu é uma porcaria, porque alguém botou um prego. Isso não resolve. Pensa logo na solução. Ei, peraí, graças a Deus eu tenho um carro, né? E tenho condições de mandar consertar. Então pensa na solução, resolve e pronto. Então você fugiu do negativo. Mas isso é no dia a dia. Às vezes uma lâmpada que queimou, meu, que saco, meu Deus do céu, porque só dá errado. Pensamento negativo. Pensa: graças a Deus eu tenho até condições de pôr uma lâmpada ali, né?
É tudo muito simples, mas o povo está muito voltado para o problema. Então, Tem que ser um pensamento muito positivo, o pessoal vê uma coisa boa de tudo. muito, É um exercício, na verdade, né? Exatamente. muito bem falado. Exercício. Porque o que nós fazemos na parapsicologia? Nós fazemos um treinamento, é um processo, um treinamento para a pessoa acostumar-se na situação positiva, a colocar-se. Isso que a gente está falando de pensamento. Porque o pensamento está sempre presente. Ou eu penso negativo ou positivo o dia inteiro. Então aí vale a vigília. Muito. Vamos falar sobre bloqueios. Bloqueios parecem surgir do nada. Tem um dia que a gente está bem, que se expressa bem, tem um monte de ideias, e de repente, do nada, vai lá e se desanima, trava tudo, né? É como os bloqueios mentais se formam ao longo da vida, ou eles vêm da infância, das relações, ou alguma experiência específica? Podemos falar assim, sobre o financeiro, ou sobre uma mulher que não consegue engravidar. Tem dificuldade para engravidar. Estou agora atendendo uma moça que já teve 6 abortos e não conseguiu nem um filho ainda. Então nós estamos trabalhando a mente dela para desbloquear. Porque ali existe uma rejeição à maternidade. Aí ela pode me dizer, não, mas eu quero muito ter filhos. Isso é consciente. Mas o subconsciente bloqueia por quê? O que aconteceu no passado? Quantas vezes ela pode ter escutado, tem muitas fontes, né? Ela pode ter escutado que filho é problema, que filho só incomoda, meu, que saco e tudo isso e tal. E também que a vida com filho é muito difícil. Hoje em dia tem muito isso, porque tudo depende de dinheiro. Então a mãe já começa a mentalizar, e já ouviu isso na infância às vezes, né? Meu, que filho custa muito caro, porque, olha só durante a gestação, e tudo é caro para ele, mas não só o caro. Porque também deforma o corpo. Porque também vai atrapalhar o meu desempenho no trabalho. Tudo isso pode gerar um bloqueio. E o financeiro, muito comum. Se a mãe e o pai, o contexto familiar, falaram ou escutaram muito sobre dificuldades, quando a criança estava sendo gestada ou quando criança, falaram muito que é tudo muito difícil. Tudo muito caro, não posso comprar porque Não eu não tem tenho dinheiro, dinheiro. Isso. Então, ela já criou na mente dela de que é assim, é difícil. E aí ela vai ter dificuldades para conseguir. Isso vale para tudo, vale para relacionamentos, para tudo. Mas criado lá no período da gestação e também na infância, a primeira infância em especial. A pessoa que ela não consegue se desenvolver porque ela sempre, quando criança, talvez escutou, sabe lá de quem tudo, de que ela não consegue, de que muitas vezes eu já escutei pais chamando filho de burro, porque você nunca vai dar nada na vida, gerou bloqueio. Então a criança ou a pessoa, ela quer o contrário, ela quer o sucesso, mas não vai. Você acha que tem capacidade, né? Porque Ela- a vida inteira escutou que não tem. Isso, Exato. isso. E aí criou, então, ela conscientemente ela quer uma coisa, mas o subconsciente não deixa, porque a realidade é outra. Por isso que às vezes, então, alguns adultos, eles continuam agindo com atitudes de criança porque não superaram muitas vezes esses bloqueios. Então, aquilo que ouviram a vida inteira, não deixam de passar. Por exemplo, alguém que, não sei, um exemplo que veio agora, alguém que ainda mora com os pais porque a vida inteira falaram, não, você nunca vai sair daqui porque você não tem condições de morar sozinho, você não vai conseguir se virar sozinho. E aí passam os anos, o adulto ainda está lá morando com os pais porque acredita que não vai conseguir viver a sua vida. É bem assim. Então ele sempre ouviu e aí gerou uma insegurança.
O bloqueio é através da insegurança, porque ele ouviu que ele não é capaz. Então ele tem medo de sair da porta para viver a vida. Ele precisa da proteção dos pais. Eu tenho um caso de um homem de 26 anos de idade, que ele me procurou por conta de medo, que ele não consegue ficar sozinho, não conseguia, né? Ele não conseguia viajar sozinho, ele sempre tinha que, ele é representante comercial, ele precisa viajar, sempre tinha que achar alguém para ir junto. Ele nunca ficava em hotel sozinho, não entrava em elevador, e não ficava em casa sozinho, nem 5 minutos. E agora está todo orgulhoso porque agora ele consegue fazer tudo isso sozinho. Mas por quê? Ele sempre ouviu da mãe dele: não, filho, não estou culpando a mãe faz por amor. Sim. Mas por falta de conhecimento ela acabou criando essa situação. Ela sempre dizia: não, filho, deixa, fica aqui com a mãe, porque você sozinho não consegue. Pronto, criou na mente dele, agora, através do medo de fazer sozinho, ele acaba tendo que ter alguém junto. Sozinho você não consegue. Ele escutava isso. Veja como isso funciona. Isso é muito real. Eu tenho fatos disso, porque é ciência, né? O que eu acho legal, esse negócio do poder da mente, que é um assunto que está muito em alta, né, que muitas pessoas conversam, é justamente isso. Eu acho que os pais de hoje, que realmente vão atrás, que, né, se informam, conseguem talvez trabalhar de uma forma diferente com os filhos para não criar alguns traumas que até as pessoas tiveram. E eu acho que até os pais também mudam com o filho para não ter os traumas que eles tiveram, né? Como nesse caso a mãe falava: não faz sozinho porque tu não dá conta. Ela não estava fazendo por mal, ela estava querendo fazer o bem. Mas aí ele sabe o trauma que ela deu. Então ele já não vai, se ele for ter um dia ter filho, ele não vai fazer isso com o filho dele, porque ele não quer que o filho tenha isso com ele. E eu acho tão legal isso, porque hoje é a informação que está aí e quem quer consegue ajudar, né? Isso é justamente isso, que a pessoa, por ter a situação, vivenciar a situação, ela busca conhecimento para saber o porquê, para não repetir. Porque senão, repete. Né? Tem muitos casos assim. Tá, agora nós vamos falar sobre autossabotagem. Se a mente quer nos proteger, por que ela nos impede de crescer? Por que sabotamos oportunidades, relacionamento, mudanças que sabemos que vão ser boas para nós? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Teve uma mulher que eu atendi que ela não tinha jeito de se acertar com a mãe dela. Uma mulher já com mais de 50 anos de idade. Mas não se acertava com a mãe. Então isso incomodava, né? Porque relacionamento familiar, harmonia, né? Ela não conseguia. Tá bom, orientei ela e fizemos umas hipnoses. Pedi para que ela praticasse no dia a dia uma mentalização pequena, dizendo, pensando no pensamento, de que ela ama a mãe dela, que a mãe dela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito agradável e algumas coisinhas mais, que vive em paz e harmonia. Ela me mandou uma mensagem, ela disse: olha, eu não consegui ler essa mensagem. Mas ela disse: eu passei mal, eu vomitei por ler uma frase. Então o que acontece ali? Depois, com umas técnicas, a gente foi desenvolvendo e em uma semana foi resolvido. Hoje ela se dá muito bem com a mãe. Mas assim, a mente subconsciente tinha uma informação de mãe chata, muito forte. Sabe lá quantos anos, né? Que ela repetia que a mãe é chata e coisas assim. Estava ali gravado, muito forte. Ela veio conscientemente querendo convencer que a verdade é outra. Aí deu um conflito muito grande. E esse conflito fez ela passar mal. Vocês veem como isso funciona. Então está muito claro na mente aquela situação. Então a sabotagem é isso. Ela devolve: eu não quero isso, porque a verdade é outra. Então a sabotagem ela vem por conta disso. A pessoa tenta e não consegue. Tenta e não consegue. E quando ela não consegue, daí ela faz o quê? Ela afirma que não consegue, daí ela desanima. Então aí precisa conversar com essa doninha aqui, que é o subconsciente, para modificar essa informação. A técnica é muito simples, a hipnose faz isso, mas
precisa ser feito, porque senão a pessoa patina, vai. E aí ela vive dizendo, ela fortalece muito, porque daí ela afirma mais que ela não consegue. Aí então a sabotagem está feita, né? A mente sabota quando acredita que crescer é perigoso. Tudo baseado em informações. Então, veja o quanto é importante a fase, o período gestacional e a primeira infância. A criança, eu entendo assim, que Deus nos deu um poder para conquistar tudo. Ele deixou tudo à disposição. Nós conseguimos tudo. Alguns conseguem mais, outros menos, por conta dessas programações. Só que daí a programação, ela não vem pronta para o ser humano. O animal, sim. O animal já é programado, ele tem um padrão, ele segue sempre o mesmo padrão. Cada um na sua espécie. Nós não, nós recebemos o poder da evolução, que é o consciente. Com o consciente, nós programamos nossa mente. Deus disse assim, te dei a vida, te dei o poder e te dou o livre-arbítrio. A liberdade para fazer o que quiser. Nós nascemos com a programação pronta da mente fazendo funcionar nossos órgãos e a busca pela sobrevivência. Quando a criança nasce, ela já busca comida. Duas coisas que vêm prontas. Fora isso, Deus nos permitiu criar as nossas programações. Mas por falta de conhecimento, fazemos um monte de lambança, né? A mãe faz durante a gestação, porque ela está programando a mente da criança. Isso quase ninguém sabe. É lamentável isso, porque o mundo seria outro se todo mundo soubesse e aplicasse isso. Porque também tem isso. Tem gente que sabe e não aplica. E tem gente que não sabe e não busca conhecimento. Aí fica difícil, né? É que daí é a mesma história do pensamento positivo, né? Tu sabe que tem que Isso. Tem que exercitar e mais... direcionar a mente para aquilo, mas às vezes dá aquela escapada e tu tá pensando. Eu assisti esses dias um podcast, eu não vou lembrar de onde, que um cara falou que estava falando sobre Deus, enfim, era sobre religião, e dele disse, quando Deus criou o mundo, ele pegou um punhado de terra e jogou lá? Não, ele falou, faça água, e a água foi feita. Faça terra, e a terra foi feita. Então, o poder, Deus já mostrou pra gente na Bíblia que o poder da palavra é o que faz as coisas transformar. Claro que você tem que executar, né? Mas assim, o poder, o que você fala é muito mais poderoso do que aquilo que você faz. Com certeza. Tudo o que é criado pelo ser humano, tudo que existe aqui, tudo, qualquer objeto, qualquer uma casa, qualquer coisa, antes disso era, ou antes de ser criado, foi criado na mente. Quando a gente pensa em fazer uma casa, construir uma casa, uma própria xícara, isso aqui foi criado na mente de alguém primeiro para depois executar. Sempre assim. Primeiro cria na mente. Veja um arquiteto, um engenheiro civil, teu pai, teu irmão. Se eu vou lá pedir para eles me fazer um projeto, para fazer uma casa, eles me perguntam como eu quero a casa. Eu já criei ela aqui, mas ele não sabe. Aí eu converso com ele, passo para a mente dele, aí ele me diz, daqui uns 10 dias eu te entrego no papel. Mas enquanto isso ele armazenou, ficou armazenado na mente dele e depois ele vai lá trabalhar para pôr no papel para depois virar a obra. Tá vendo? Então, primeiro criar na mente e depois executar. E esse criar na mente aí que é a grande tacada da parapsicologia. Criar na mente. E aí tem técnicas para isso. Mas precisa de determinação. Porque a preguiça, né? Falta de vontade do esforço não é fácil. Mas quem se esforça, quem se dedica, consegue tudo. Jesus Cristo já deixou dito. Tudo é possível aquele que crê. Então é acreditar e arregaçar as mangas e fazer acontecer. Tudo é possível.
Muito bem, Arcelino. E se você pudesse deixar um conselho, então, para quem está nos ouvindo agora, sobre tudo isso que a gente conversou, o que seria? Procurar ajuda. Se tem o conhecimento, use. Se não tem, busque. Cuidar da mente, né? Da saúde mental. Quando a gente precisa de cuidar do corpo físico, a gente vai no médico. Aí a gente é orientado pelo médico. Saúde física e a saúde mental, como é que faz? Também tem que buscar ajuda. Se eu não tenho conhecimento, eu busco ajuda. E dentro da parapsicologia científica, nós temos, como é ciência, nós temos prova de que funciona. Eu sempre digo para as pessoas, ponha em prática. Depende da tua dedicação. Se você põe em prática, você consegue, seja o que for. E tenho provas e provas disso. Então, a orientação que eu passo é essa. Busque ajuda, mas ponha em prática. E ajuda tem bastante, tem muita coisa na internet, tem muita coisa em livros relacionado à mente. A mente move o corpo, a mente move a nossa vida. Então precisamos programá-la para conquistar o que nós queremos. Então, busque ajuda, busque conhecimento. E pode buscar ajuda consultando contigo também, né? Com certeza, deixa o meu cartãozinho aqui. Depois Depois a tu gente vai deixa deixar o os- link ali embaixo. Nós vamos deixar Contatos os aqui. contatos aqui por escrito para todo mundo poder, né, procurar Entrar em esse contato. Até inclusive nós vamos deixar, também vou deixar o link das últimos 2 episódios Né? que nós Pra fizemos vale com a o senhor, pena. que vale Ah, muito a legal. pena assistir. Isso Que é o aí. Poder da Mente, e o outro era sobre a Depressão. depressão, que tá, Isso. são ótimos. Então, Arcelino, agora é hora de você cantar, né? Agora tive um probleminha aqui. Não vai rolar. Então, novamente, obrigada por estar conosco pela 3ª vez, né? E quem sabe tenhamos ainda mais alguns encontros durante esse ano, né? Eu venho com prazer e aceito sempre o convite, com prazer mesmo, porque também é o prazer de passar informação. Né? Quantos convites vierem, eu aceito, porque assunto tem muito. Legal, bom saber, Ficamos né? felizes. Tá, então uma coisa que nós vamos deixar desse papo todo é cuidar da mente não é luxo, é necessidade. É todo dia, é no jeito de pensar, é de se cobrar menos e pedir ajuda quando precisar. E que esse episódio, então, seja um convite de consciência, porque entender a mente é o primeiro passo para viver com mais leveza. Então compartilha esse episódio também com quem você ama, porque às vezes a cura só se inicia com uma conversa ou com assistir um episódio de podcast como esse. Porque todo papo entre irmãs Vira assunto de podcast. Tchau!